Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET e também pela Vivo TV, pelo canal 8, né, para todas as cidades da Baixada Santista, aquelas que recebem o nosso sinal, mais uma edição do nosso programa. Lembrando também que pelas mídias sociais, no facebook.com/Rotary na TV ou pelo canal oficial da emissora TV Com no YouTube, as nossas representações, fotos, programas inéditos, convidados estão todos publicados para que seja possível acompanhar em qualquer lugar do mundo através aí do dinamismo da internet. Nessa semana, estamos nesse domingo, abrindo mais uma semana a partir de amanhã, segunda-feira, né? Nessa semana comemoraremos aí o Dia Mundial de Combate à Poliomielite e eu faço questão de ostentar aqui hoje em minha lapela o PIN do End Polio Now, essa grande bandeira do Rotary pelo fim da poliomielite no mundo. Falta muito pouco para que a doença seja erradicada e essa semana é uma semana importantíssima em comemorar aí o fim da poliomielite que está prestes a acontecer. O meu PIN também ao lado do logo do End Polio Now é o PIN das Bolsas da Paz do Rotary International. Traz aqui o lema rotário junto com uma pomba que simboliza uma pomba na cor azul, que simboliza também essa preocupação do Rotary em ceder aí bolsas para que todos desenvolvam aí a metodologia da paz no mundo, em várias nações, vários profissionais estudando com bolsas fornecidas pelo Rotary. Falando em bolsas, a gente recebe nessa semana Adilson Luiz Gonçalves, engenheiro da Prefeitura Municipal de Santos, que é membro do Rotary Clube de Santos Porto, vai falar da sua experiência na engenharia civil, da sua experiência enquanto rotariano e também enquanto bolsista, que foi algo que o contemplou aí na sua trajetória de vida. Obrigado pela presença, Adilson. Marcelino, eu agradeço o convite em nome do Rotary Clube de Santos Porto. Estamos aqui para conversar sobre Rotary e sobre outras coisas também. Legal, Adilson, que é professor universitário, aí tem uma trajetória bonita, tanto na Universidade de Santa Cecília como na Universidade Católica de Santos. Tem algumas especializações, também é mestre em uma das áreas de atuação e vai falar um pouquinho. No segundo bloco a gente reserva um tema super importante para a região da Baixada Santista, que é o Complexo Portuário o Complexo Portuário de Santos, né, o Porto de Santos, o maior da América Latina. Então, Adilson vai falar um pouquinho de detalhes deste gigante brasileiro no segundo bloco. Adilson, vamos começar pela sua trajetória em Rotary. A gente gosta aqui no programa de falar um pouquinho do perfil rotário de cada convidado. O que te trouxe a Rotary? Quem é o teu padrinho? Tem a questão da bolsa, que é muito importante. Muitos rotarianos às vezes não sabem, né? Porque a gente chega em Rotary às vezes por nossas profissões, por convite, mas você teve um caminho aí que teve a academia nessa história, a tua capacitação enquanto profissional é importante em Rotary, né? Então, Marcelino, em 1984, eu tive conhecimento de um processo de seleção para bolsas de pós-graduação internacionais. E era um processo para não rotarianos. Então, eu era recém-formado, em engenharia civil, e aí eu participei desse processo e consegui uma bolsa de estudos. Foi um processo até bastante longo, durou mais de um ano. Eu consegui uma bolsa de estudos e fui estudar no Instituto Superior de Concreto Armado em Marselha, na França. Foi um ano muito profícuo, muito interessante. Para mim, representou uma abertura tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. No final, a minha proposta também era entrar para a questão das universidades, da parte acadêmica. Então, acabou sendo uma coisa muito interessante do ponto de vista de crescimento pessoal. Algum tempo depois, eu já trabalhando na Prefeitura de Santos, postulando ir para a Secretaria de Assuntos Portuários, então, isso foi em 2008, aí o Volney Pinto, que foi meu padrinho lá no Santos Porto, ele era coordenador de um dos cursos da Universidade Católica. E aí eu falei para ele, olha, eu acho que está na hora de eu participar um pouquinho mais do Rotary, tendo sido já um beneficiário do Rotary, participar um pouquinho mais efetivamente. Aí ele me convidou e me apadrinhou para entrar no Rotary Clube de Santos Porto. E estou lá já há 9 anos, dentro daquele clima de companheirismo que até caracteriza o Rotary, e também desenvolvendo uma série de atividades que nós consideramos bastante importantes para a sociedade. Legal, essa trajetória do Adilson é muito interessante, porque às vezes a gente acaba convidando um colega de trabalho, um familiar. Na verdade, ele teve esse viés aí acadêmico com o Rotary, que foi essa bolsa na década de 80,
que acabou aí ajudando. Já foi uma fase de pós-graduação, é isso? Sim. Você já era engenheiro formado, né? Já era engenheiro formado em engenharia civil, graduado pelo Santa Cecília, pela Unisanta, e aí então esse curso de pós-graduação era um curso de pós-graduação em construções e obras públicas. Então eu fui lá para fazer esse aprimoramento, tinha toda uma parte de formação também já no idioma, na Aliança Francesa, e inclusive até fui prejudicado na época, porque o curso era tão bom, o curso de francês na Aliança, que eu fui dispensado de passar 3 semanas, num castelo no Vale do Loire para fazer um intensivo de francês, que colegas nossos bolsistas fizeram, e eu perdi essa oportunidade porque o curso tinha sido muito bom na Aliança. Legal. E Adilson, essa escola em Marselha que você fez esse curso, essa capacitação, ela é considerada assim uma referência no mundo nesta questão do concreto armado? E na questão da Europa é uma das referências. Eu tinha 2 opções na França. A opção do Instituto, da Escola de Pontes e Calçadas, de Pontes e Estradas, no caso, e o Instituto Superior de Concreto Armado. No caso, a intenção da Bolsa Voltaire era fazer uma disseminação dos bolsistas por áreas pelas maiores áreas possíveis, Então, por exemplo, eu conheci em Paris, tinha um pessoal estudando cinema. No caso, então, a minha bolsa poderia ser em Paris e em Marselha. Por uma questão geográfica, eu fui designado para Marselha. Mas também tem uma experiência muito grande, principalmente na área portuária. Tá? Legal. E Adilson, obviamente, qualquer pós-graduação, qualquer treinamento, capacitação, a gente absorve. Não necessariamente a gente precisa voltar com uma bíblia de cada treinamento desses, mas a gente voltar com 1 ou 2 palavras de conhecimento a mais no nosso currículo, valeu a pena, né? Hoje, atuando no Complexo Portuário Santista, que a gente não precisa nem falar que é o maior do Brasil, o maior da América Latina ainda. Esse treinamento lá atrás em Marselha te trouxe hoje uma bagagem que você fala, puxa vida, na década de 80 já tínhamos conceitos que hoje eu consigo aplicar no Porto Santista, dentro da Secretaria de Assuntos Portuários? Eu vou falar primeiramente sobre a questão da formação da graduação. Eu acho que o mais importante quando você tem uma graduação, e isso já vem desde das fases de ensino anteriores, parafraseando uma música ou mesmo copiando uma frase do Gilberto Gil, uma das músicas, é ter régua e compasso. Se você aprende a aprender, e esse eu acho que é uma das principais coisas que a universidade pode dar, é não simplesmente passar informação, tudo que você vai agregando, você vai transformando aquilo em algo que pode ser tornado prático e pode ser aprimorado. E realmente, o que eu aprendi lá na França, somando com o que eu já vinha aprendido agora, e eu acho que isso vale para vários profissionais, com o tempo as fichas vão caindo. E coisas que pareciam ser só teóricas, de repente você está dentro de um ambiente profissional e aquelas coisas passam a fluir e você começa a descobrir como resolver os problemas. Uma coisa que realmente, quando você fala num profissional já com um tempo de casa, um tempo de vivência dentro da profissão, ele vai realmente cada vez se tornando mais flexível, mais capaz de resolver problemas. Então é uma coisa que realmente a experiência traz. Uma boa formação acadêmica e a atividade profissional, o empenho na atividade profissional. Legal, pessoal. Com toda essa versatilidade do Adilson, ele que é um colaborador, né? Hoje a palavra moderna é colaborador, né? Apesar de estar na Prefeitura de Santos, a gente usa a denominação funcionário público, mas é um colaborador de carreira da Prefeitura de Santos e tem esse viés estritamente técnico, né? Na Secretaria de Assuntos Portuários, que sofreu uma mudança, né? Ela é não só assuntos portuários e marítimos, mas também indústria e comércio, é isso? Sim, houve uma fusão. Houve uma fusão entre 2 secretarias. Isso, agora no segundo mandato do prefeito Paulo Alexandre, houve uma fusão e hoje o titular é o secretário Márcio Silva Júnior. Então hoje ela agrega tanto as questões de relação portuária, que já existiam antes, quanto a questão de atração de investimentos para a região. Todo o grande complexo que se pretende construir na cidade, uma nova marca, um novo shopping center, um novo hotel, a secretaria que cuida desta questão? Veja bem, existem várias secretarias. Na verdade, você tem um complexo que envolve Secretaria de Finanças, Secretaria de Governo, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que não basta simplesmente você atrair um investidor, você tem que dizer para ele onde ele pode fazer esse empreendimento, o que é permitido segundo a legislação de usurpação de solos, as questões relativas à Secretaria de Finanças, como é que pode ser feito eventualmente um subsídio, alguma coisa para atrair do ponto de vista de tributação. Então tudo isso é um complexo, tanto é que existe uma Câmara que é coordenada pela nossa Secretaria, que junta todas essas secretarias de governo para poder discutir quais são essas recepcionar esses investimentos. Exatamente. Legal. O Adilson também, pessoal, além dessa trajetória acadêmica e dentro da engenharia civil na prática, ele também tem um viés aí da literatura, da poesia. Fala um pouquinho, alguns artigos publicados, alguns poemas, algumas crônicas.
Alguns livros já editados fisicamente, viraram, né, produto de prateleira, e algumas coisas já em formato digital, que ainda não viraram livro de prateleira. Fala um pouquinho dessas obras para a gente e como que surgiu o gosto pela literatura, pela escrita. Você é membro da Academia Santista, é isso? Sim, sim, a cadeira número 16. Meu pai, ele tinha por hábito, quando a gente estudava, o incentivo que ele nos dava era, se tirasse notas boas, ganhava um livro. E isso eu ganhei muitos livros quando era criança, então eu adquiri esse hábito. E aí depois, em 2001, algum tempo depois, inicialmente eu estava acostumado a fazer os relatórios técnicos, fazer pareceres, essa coisa toda. Já tinha um tempo fazendo isso. E aí surgiu a oportunidade de começar a escrever. E aí em 2001, eu comecei a enviar alguns artigos, inicialmente para o jornal A Tribuna. Aí publicaram. Eu falei, poxa, se publicaram, será que vão publicar outros? Aí eu comecei a mandar para outros meios de comunicação. Aí no final, agora eu estou um pouco devagar, porque as atividades são muito grandes, prefeitura, sou conferente de carga e descarga também, e atividades acadêmicas, professor universitário, sobra um pouco tempo para escrever para jornais, então geralmente eu escrevo pontualmente. Mas eu cheguei a ter artigos publicados em mais de 700 meios de comunicação do Brasil. Aí vieram depois prêmios literários, e aí houve uma possibilidade de participar da Academia Santista de Letras. Eu já tinha 3 livros publicados, um em publicação normal, edição normal, e mais 2 em meio digital. E aí então eu participei do processo seletivo e fui aceito como membro da Academia Santista de Letras. Está no assento 16 hoje. Cadeira número 16. Legal. A gente imagina a área da engenharia uma área muito técnica, né? Muito matemática, e nunca remete a literatura escrita a profissionais dessa área, né? A gente sempre lembra da área de humanas. E o Adilson é uma prova viva de que o livro transforma, né? O livro nos torna mais humano. O conhecimento transforma acima de tudo. E é algo que chegou à sua vida antes mesmo da graduação na engenharia, né? Já na época do seu pai, né? E engraçado é que eu li por conta disso, porque é aquela história, você não precisa comprar um livro encadernado com filigranas douradas, você precisa comprar um livro que tenha um texto que seja interessante de ser lido. E eu li muitos clássicos quando eu era criança, mesmo na fase de adolescência. Aí comecei a me interessar também por livros sobre histórias de personagens famosos, também sobre história de processo de desenvolvimento, aviação, conquistas dos polos. Então foi uma coisa que eu até brinco quando eu falo com os meus alunos às vezes, que é engraçado o processo que a gente tem de aprendizagem. A gente começa com um livrinho só de figuras grandes, aí depois no passo seguinte figuras grandes com textos pequenos, depois começam a ser figuras um pouco menores com textos maiores, depois começa a ser texto num lado, figura no outro, aí daí um pouco você só tem texto. Ou seja, você adquiriu a capacidade de imaginar. Então você não precisa mais que digam como a coisa é. Você já lendo já consegue imaginar cenários, imaginar pessoas, e isso acontece comigo até hoje. Eu, quando começo a ler um livro, eu vejo cenários, eu vejo pessoas. Legal, pessoal. Falando em livro, o Rotary desenvolve aí em vários clubes o projeto Ler, que é justamente isso que o Adilson está falando, despertar na criança, no adolescente e no adulto também, esse fascínio pela leitura, pela imaginação, né? Mergulhar nesse universo das palavras, das letras é realmente extraordinário. E o Adilson dá o seu testemunho aqui, mais do que importante para a gente nesse momento. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. No segundo bloco, o Adilson vai falar dos meios acadêmicos, da engenharia civil, da arquitetura e do complexo portuário Santista. A gente volta já já, pessoal. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International.
Seja bem-vindo. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Voltamos com o Rotary na TV desta semana, recebendo o engenheiro Adilson Luiz Gonçalves, membro do Rotary Clube de Santos Porto. Falando ainda do clube, Adilson, fala das tuas experiências, alguns cargos exercidos desde 2008 lá no Porto. Então, por conta das minhas atividades profissionais, eu acabo não conseguindo participar mais diretamente das diretorias. Já me convidaram até para ser presidente, mas é difícil você conseguir conciliar todas as atividades, é um cargo de extrema responsabilidade. Mas eu já tive cargos na parte de administração, eu já produzi o Boletins do Rotary, já publiquei, e já fui também por 2 vezes protocolo do clube. Quando eu estiver aposentado, talvez eu consiga fazer um pouco mais, mas realmente as atividades elas tomam bastante tempo fora do clube. Mas a gente colabora no que pode. Legal, a gente sabe que é uma responsabilidade grande, mas quando a gente lidera nas nossas carreiras, nas nossas profissões, é natural que venha o convite, né? Para presidir o clube. A gente tem a oportunidade de acompanhar o Adilson de perto lá no nosso clube, no Rotary Clube de Santos Porto, e sabe o quanto a sua agenda no dia a dia ela é corrida, ainda mais se tratando de Porto de Santos. Vamos falar desse gigante que tanto fascina. Quem é santista da gema, assim como eu, acaba tendo impregnado aí na sua criação a cultura portuária. A gente sabe que tem a relação Porto-Cidade também, que uma parcela dos santistas não sabe o que ocorre, né, nesse complexo portuário, mas a grande maioria da sua população tem no seu dia a dia esse convívio. Aliás, em casa, na família, num primo, num parente, tem algum profissional que trabalha no porto, é inevitável, né, Adilson? Ou vive de uma subatividade, né, de uma cadeia que está envolvida com o porto. Enquanto professor universitário, há anos na sala de aula, Adilson, a faculdade de Engenharia Civil, na prática, né, ela prepara o aluno, pelo menos aqui em Santos, para essa atividade profissional, o Porto de Santos, é uma coisa que passa muito despercebida no curso. Porque tem a questão da engenharia, que são a construção de novos terminais, tem a questão da hidrodinâmica, das marés, do oceano, enfim, tem essa relação Porto-Cidade que envolve arquitetura e urbanismo. Enfim, como é que vocês lidam com o Porto de Santos dentro da academia? Bom, vamos lá. Eu me formei em 1983, entrei na faculdade em 1978. Desde aquela época existe uma cadeira de portos dentro da engenharia civil. Então a Universidade de Santa Cecília ela tem uma formação, os engenheiros são formados de um currículo genérico, mas tem uma cadeira específica para o estudo da questão das atividades portuárias. E lá mesmo nós temos, desde 2009, o Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais, que o objetivo é justamente fomentar pesquisas nessa área. E em 2013, nós nos filiamos à Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades, que é uma entidade internacional que congrega países basicamente de língua latina. Embora tenha também França Latina, mas tenha também alguns Estados Unidos, a Inglaterra também participam desse grupo. E esse grupo ele tem sede em Veneza e o objetivo é justamente difundir a questão da relação Porto-Cidade, do aprimoramento da relação Porto-Cidade. Então, seja pela graduação, seja pela pesquisa, nós temos esse trabalho voltado para a questão portuária. Você ajuda a coordenar esses dois grupos, é isso? Eu sou pesquisador do Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais e estou coordenador desse núcleo ligado a essa instituição internacional. Que é com sede na Itália. A sede é na Itália. Adilson, a gente tem muitas similaridades entre as cidades portuárias da Europa e do Brasil. Em termos de intercâmbio, o que a entidade lá na Itália pode nos trazer de aprendizado aqui no Porto de Santos e quem sabe até vice-versa também, né? A gente pode tomar, por exemplo, portos como Roterdã e Antuérpia, que são os 2 maiores portos da Europa. Nós estamos agora tentando negociar para que o esquema de treinamento de pessoal voltado à área portuária, que hoje é desenvolvido em 2 entidades importantes desses portos, seja reproduzido aqui no Brasil.
A gente já tem hoje, por exemplo, a Fundação Centro de Excelência Portuária, que trabalha com essa questão de formação. A ideia do que está sendo promovido agora dentro dessa fundação é que ela amplie as suas atividades para também englobar outras áreas de conhecimento, não ser somente voltado para a área do trabalhador portuário, mas também para a área do pessoal que trabalha em funções correlatas, funções ligadas ao Porto de Santos. Então, essa experiência internacional é muito importante para nós. E a experiência da relação cidade-porto no âmbito de revitalização de áreas portuárias desativadas. Nós temos grandes exemplos na Europa, como os exemplos de Lisboa, de Valência, de Barcelona. Nós temos o exemplo de Marsella também, que foi recentemente um projeto, e ainda está em andamento, um projeto de revitalização bastante interessante, que nós gostaríamos de ver implantado aqui também na nossa região do Porto Valongo Santos. Então, toda essa experiência sobre como é desenvolvida essa relação cidade-porto, a gente está, na medida do possível, nos apropriando aqui também e fazendo uma versão própria nossa. Legal, Dilson. A gente teve sempre... É um debate histórico, né? Essa relação porto-cidade, o conflito. Eu acho que a gente tem aí algumas vertentes que eu gostaria de abordar com você. A questão do Porto Valongo, ela é histórica e o quanto de benefício ela traria para a cidade assim que ela fosse concluída, né? Que é a área ali do armazém 1 a 8, que não serve mais para atividade portuária, né? Uhum. Essa é uma questão. A outra questão é esse conflito, o rodo ferroviário da cidade com o porto, né? Até onde interfere os seus munícipes. E, por último, a questão da entrada do canal, o calado, a questão das marés na ponta da praia, a dragagem. Queria que você comentasse, obviamente o nosso tempo é curto, esses três temas que tanto são latentes aqui no nosso complexo portuário. Não tem problema, em 3 horas a gente consegue falar sobre isso. Bom, é tema de um curso inteiro na faculdade. Com certeza, de um pós-graduação até temas de muitos mestrados e doutorados. Mas a gente não pode esquecer que Santos e Porto e cidade de Santos é histórico. Desde 1543, 1546, que foi quando foi fundada a Vila de Santos, existe essa relação. O porto surgiu até antes da cidade. E a própria área onde foi feita o primeiro trecho de Porto de Santos, que é a área ali do Valongo, em 1892 foram inaugurados os primeiros metros de cais, a primeira operação. Aquela área é uma área que, logicamente, por conta da cidade se aproximar daquela região, tornou-se, com as modernas operações, uma área não interessante para operações portuárias. Bom, a gente tinha um projeto bastante evoluído, só que a questão do mergulhão, que era o túnel que estava sendo previsto para tirar o tráfego rodoviário da superfície, ela tornou-se temporariamente inviável por conta dos custos. Hoje, aquele conflito rodoviário que existe naquela região, ele tende a ser desenvolvido com o segundo acesso ao porto, ainda na região ali da Lemoa, Saboa-Lemoa. Então, ali é um dos primeiros conflitos que a hora que a gente tiver esse segundo acesso ao porto, esse conflito vai ser eliminado. Existe a necessidade de se fazer algumas passarelas também, principalmente na região da Alfândega, para permitir que haja a travessia e com conforto, segurança dos usuários das barcaças do Dersa, sem eles estarem sujeitos a acidentes. Nós já tivemos acidentes bastante graves por conta de pessoas atravessando a linha férrea em movimentação. Muitas pessoas talvez não saibam, mas esse problema dos conflitos existentes entre pedestres, linhas férreas e rodoferroviários, eles fazem com que a operação dos trens seja muito mais lenta. Se a gente tiver a eliminação desses conflitos, a gente vai ter um aumento de produtividade no porto e, principalmente, a ferrovia ela é energeticamente mais eficiente do que o transporte rodoviário. A gente vai ter até uma redução de poluição. Então, é uma questão bastante importante para a gente trabalhar em cima da solução desses conflitos. Existem outros, como, por exemplo, Bacia do Mercado. Ali também se planeja fazer uma passarela. A região do Concais, também, que é uma região que tem uma movimentação muito grande, e ainda mais com os eventos que são feitos lá, fora da questão da temporada de cruzeiros, você tem o risco de ter alguns acidentes, porque o pessoal vai lá, participa de um evento onde tem, por exemplo, consumo de bebidas alcoólicas, fica meio complicado o pessoal sair de lá às 4 horas da manhã, tá? Nem tanto por dirigir em situações inadequadas, que é uma coisa que tem que ser evitada de qualquer forma, mas por conta do intenso movimento de cargas, porque o porto é 24 horas por dia. Quando você fala, então, de porto 24 horas por dia, vocês vejam que mesmo em meio a uma crise econômica que a gente ainda está vivendo, nós temos o porto com a expectativa e com a perspectiva de bater um novo recorde de movimentação. Isso daí é uma coisa que foi conseguida graças ao aprofundamento do canal. Hoje a gente tem um calado, uma profundidade de 15 metros, pouco mais de 15 metros, e existem estudos para ampliar isso daí. Na medida que a gente consegue fazer essa ampliação, a gente traz navios de maior porte, a gente consegue fazer operações melhores, mais rápidas. Às vezes o pessoal pensa, reduziu a quantidade de atracações no Porto de Santos, mas não foi porque houve redução da movimentação de carga. Isso está provado por essa perspectiva de aumento de novo recorde. É porque os navios são de maior porte.
Tá? Que tem a ver diretamente com a dragagem, com o aprofundamento do canal de navegação. Exatamente. E a nossa expectativa hoje, em termos de expansão portuária, não se atém exclusivamente às áreas que hoje já são operadas, mas inclusive a ocupação de outras áreas, inclusive trazendo atividades industriais de baixo impacto ambiental e alto valor agregado, que hoje a maioria das cargas operadas no Porto de Santos são granéis, e os granéis têm um baixo valor agregado. Se nós trouxermos essas atividades industriais sustentáveis para a região, nós vamos ter, inclusive, mercado de trabalho de alta qualidade, bem remunerado, para os que se formam nas universidades santistas e nos cursos técnicos. Agora, falando sobre Ponta da Praia. Bom, porto e cidade, não tem como dissociar. Se você pensar em qualquer possibilidade do porto parar de funcionar, você vai falar na decadência da Baixada Santista. Então, e até do Brasil, né? Do Brasil. Da balança comercial brasileira. Mais de um quarto da balança comercial brasileira circula pelo Porto de Santos. A nossa Interlândia é enorme. Nós temos estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Escoando por aqui. Todos escoam seus produtos pelo Porto de Santos. São mais de 120 milhões de toneladas por ano de movimentação de carga. É um porto fundamental. Ele tem ainda condições de expandir antes mesmo da gente pensar em ir para o alto mar, tá? Para os chamados portos offshore. Agora, o pessoal fala a respeito do problema da Ponta da Praia. Bom, hoje a visão que se tem não é de dizer quem é o responsável pelo que está acontecendo lá. A visão é de solucionar um problema, porque existem vários fatores envolvidos. E talvez um dos mais importantes deles seja a questão das mudanças climáticas. Hoje a Prefeitura de Santos ela tem uma comissão específica que estuda essas questões, uma comissão pioneira, inclusive reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente. O nosso trabalho agora é buscar soluções, e nós estamos fazendo isso em parceria com a CODESP, com a Autoridade Portuária, buscar soluções conjuntas para mitigar os efeitos de ressaca. Então, hoje a gente já tem um esquema da Defesa Civil que prevê, quando tem uma previsão de ressaca, inclusive as previsões elas são feitas pelo Núcleo de Pesquisas de Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília. Quando a gente tem essa informação sobre perspectiva, isso consegue-se com 2, 3 dias de antecedência, a Defesa Civil já prepara esquemas para evitar danos de maior monta. Porque a gente vê pelo que está acontecendo, inclusive em matérias recentes, Praia do Tombo tem problema, várias praias da costa brasileira têm problema. Se a gente recuar no tempo, a Praia de Iracema já foi seriamente prejudicada na região nordeste do Brasil. Então, o que a gente tem que fazer realmente hoje é garantir a operação do porto, que é fundamental para o Brasil, é fundamental para a região, e, ao mesmo tempo, solucionar os problemas que vão aparecendo com essas questões climáticas, que essa comissão ela pretende estudar em longo prazo. Então, vamos estudar, vamos propor soluções e vamos acompanhar também para a evolução dos fatos, para a gente poder tomar decisões futuras também sobre essa questão. Legal, essa questão da Ponta da Praia, conforme a Adilson comentou, é bem multidisciplinar, não é a biologia, não é a oceanografia, enfim, não é São Pedro que sozinho vai tomar uma decisão, mas na verdade a engenharia, a arquitetura, o poder público, a autoridade portuária, ou seja, todos unidos para que uma melhor solução seja tomada. Como a Adilson falava em off, a engenharia está aí para ajudar o ser humano a tomar decisões mais acertadas, especialmente, inclusive, né, quando o assunto é mudanças climáticas. Adilson, nosso tempo estourou demais, o papo é bom, vamos marcar uma outra entrevista aqui no Rotary na TV. Fique à vontade aos seus esclarecimentos finais, dê um abraço a todos os nossos companheiros do Porto. Você trouxe uma lembrança para a gente, é isso? Trouxe sim. O nosso clube está completando 25 anos agora. Fomos fundados em 1892 e eu passo às suas mãos essa lembrança do nosso clube, Marcelino. Legal, pessoal. Rotary Clube de Santos Porto, distrito 4420, fundado em 24/6/1992. Obrigado pela presença, Adilson. Volte mais vezes. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Legal, pessoal. Com essa mensagem aí de otimismo, de positividade em relação ao comércio exterior brasileiro, ao Porto de Santos, a gente termina o Rotary na TV dessa semana. Voltamos no próximo domingo. Fiquem todos com Deus. Valeu! Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.